Precisamos falar sobre a desvalorização da psicologia. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para trazer como um ponto de reflexão para a gente pensar que ao mesmo tempo em que se fala muito sobre saúde mental, se fala muito sobre psicoterapia, o mercado da psicologia, ele também houve um boom, né? Principalmente nessa pandemia de crescimento. Por outro lado, eu acho que também é importante a gente falar como é que a psicologia está ocupando o seu lugar nas instituições, né? Eu esse ano faz 10 anos que eu estou formada, 2025, formei em 2015, e eu percebo que a nível de mercado de trabalho, a psicologia, e aí se você é psicólogo, gostando de psicologia ou recém-formado, comenta aqui se você concorda com isso, que o mercado de trabalho da psicologia, ele é diverso. E existe os prós e os contras, né? É positivo e negativo. Eu diria que é negativo porque ao mesmo tempo que se ampliam muitas possibilidades da psicologia, existe uma pulverização, né, da nossa atuação, que isso pode trazer uma visibilidade maior, por outro lado pode trazer também uma desvalorização, principalmente salarial. E o lado positivo eu diria que traz um lugar de ser mais vistos, mais falados, né? Só que eu digo muito para os meus alunos da faculdade, que eu também sou professora de psicologia. As instituições, como indústrias, empresas, de modo geral, pelo fato da gente não ter um piso salarial, que eu acho que também isso é pauta para outro vídeo, falar sobre o piso salarial da psicologia, que ainda não existe, fica muito à mercê do mercado. Então, o mercado é que dita quanto o psicólogo pode ganhar, né? E a média de salário do psicólogo atualmente varia de 2.700 a 3.000 e pouco, né? Para uma carga horária, já que também não temos carga horária definitiva, é uma luta às 30 horas, mas ainda não foi aprovada. E se o psicólogo for trabalhar em qualquer empresa, é de 40 a 40 horas, 44 horas. Então, isso é preocupante porque ao mesmo tempo que existem muitos psicólogos ganhando dinheiro, né, 20 mil, 30 mil, existem psicólogos que não saem de um salário básico ali. E aí o movimento que eu percebo, atualmente eu sou professora de psicologia, então eu não ganho como psicóloga, eu ganho como mestre, que aí também já é uma outra hora-aula, a gente é pago por hora-aula, né? E atendo no consultório. Hoje, para o psicólogo ganhar mais, ele tem que estipular a hora dele. E a gente estipula como? Nos atendimentos, né? Se você tiver a oportunidade de ver os nossos honorários, quanto custa, a tabela do conselho, o menor valor é R$220, a sessão, né? A sessão. E o maior, aí tem o médio e tem o maior que é de 350 para lá. Então, ao mesmo tempo que tem muitos psicólogos cobrando de 250 a 350 a sessão, tem psicólogo cobrando também R$30, por exemplo. Então, a psicologia, ela acaba entrando nesse jogo do próprio mercado. E aí, de quem seria a culpa? Eu diria que a culpa seria... a gente tem que considerar N variáveis para dizer de quem seria a culpa, né? Assim, porque existe o próprio mercado, né, das empresas, das indústrias que querem pagar um psicólogo por um valor como se fosse um funcionário ou outro, não considera como uma especialidade, né, como saber que vai fazer alguma diferença ali, porque se um salário de um psicólogo varia de 2.700 a 3.000 e pouco, ele tá ali a nível de administrativo, né? Até porque também, que é uma coisa que eu também falo em sala de aula, essa questão da luta do psicólogo para o piso salarial, nem todos os psicólogos se manifestam, digamos assim, porque, por exemplo, quem atende no consultório não é atingido em relação a isso, até porque no consultório a gente que faz a nossa carga horária, né? Quem vai se beneficiar bastante são os psicólogos que trabalham em empresas e na política pública, por exemplo,
né? Existe também uma, digamos assim, uma variação, uma diversidade de atuação da psicologia, e quando se trata de unificar algumas pautas, algumas lutas, acaba se sendo pulverizada e aí perde força, digamos assim, né? E hoje no consultório o que eu percebo também é que não é assim, eu vou falar um pouco da realidade daqui da minha cidade, né, e do entorno que eu convivo, e até de amigas que também trazem essa mesma questão. Um alinhamento de preço, né? Por exemplo, tem gente que entra em contato com a gente quanto a associação, a minha sessão é R$ 160. Aí quando vai no outro, a minha sessão é R$ 30. Então, às vezes se torna até quase que uma feira, digamos assim, né? Então, é diferente de algumas outras categorias que eu diria que existe minimamente um alinhamento ali de preços, por exemplo. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que hoje, dentro do mercado da psicologia, o lugar que a gente consegue vislumbrar ganhos maiores é dentro do consultório, sendo autônomo. E aí tem todo um processo de organização, de precificação, um processo também de você saber qual é o seu valor enquanto profissional, né? Porque eu acredito que o profissional que cobra R$ 30 a sessão, ele não fica com esse valor por muito tempo. Saber os aumentos, saber quando eu preciso ganhar, quantos pacientes eu preciso ter para ter aquele ganho, né? Então, o que? Estudar vendas, estudar precificação, estudar marketing para se divulgar, né? E outra coisa também que eu percebo, que com esse boom da psicologia, de saúde mental principalmente, de valorização da saúde mental, houve também um boom de muitas pessoas, né, terapeutas, que hoje ainda também existe uma tramitação no Congresso da psicoterapia ser exclusiva para psicólogos e para psiquiatras, porque hoje psicoterapia não é exclusiva dessas duas categorias, da psicologia nem da medicina, no caso a especialização da psiquiatria. Então, qualquer pessoa que faz um curso de terapia, né, seja terapia holística, constelação familiar e outros tipos de terapia, pode se designar psicoterapeuta, por exemplo, né? E também isso acaba, e aí eu não estou dizendo que é totalmente ruim, existem profissionais muito bons que não são psicólogos, até porque, por exemplo, para ser psicanalista não precisa ser psicólogo, basta ter um nível superior e você, por exemplo, o engenheiro fez muito tempo análise, e aí ele gostou muito da psicanálise, resolveu estudar e fazer sua formação, fazer supervisão e quer se tornar psicanalista, né? Então não existe essa prerrogativa, para você ser psicanalista você tem que ser psicólogo. Só que ao mesmo tempo abre um precedente para pessoas que não têm, digamos assim, uma estrutura, né, de saber robusta para lidar com alguns casos. Assim também como alguns psicólogos também não têm, né? Mas, assim, eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre isso, porque senão todo mundo vai sair aí falando sobre saúde mental, né? A pessoa, quando vai contratar um arquiteto, quando vai contratar um engenheiro, ele tem lá, digamos assim, a sua estrutura. Não, precisa de começar assim, depois vai assim, assado. E hoje em dia, a saúde mental, acredito por ser uma área muito que não é palpável, abre muito precedente para qualquer pessoa sair falando sobre saúde mental e se dizendo especialista na área, entendeu? Então eu acredito que a gente também tem que ocupar espaços, em vez de ficar só criticando, ocupar alguns espaços, como por exemplo aqui o YouTube e outros lugares, para dizer, não, essa área é nossa e a gente quer os louros disso. Né? Muitas vezes eu vejo colegas da psicologia muito nas coxias, criticando, mas não faz não faz muita coisa a respeito. Então são várias camadas que a gente pode dizer, desde a própria desvalorização das empresas, da própria política pública. Eu já vi edital de prefeitura pagando um salário mínimo para o psicólogo. E infelizmente já vi colegas se candidatando a essa vaga. Né? Então, é algo que a gente precisa também
internalizar e dizer qual é o meu papel enquanto psicólogo, não a partir de um saber, mas também a partir de um profissional que precisa ganhar, precisa ser remunerado, né? Precisa ser valorizado, né? E pelo esse meu decorrer da minha atuação, que eu era da academia, eu fiz mestrado, depois eu fui para a residência multiprofissional, hoje sou professora e atendo no consultório, eu vejo que o consultório é um lugar assim que a gente consegue ser melhor valorizado no sentido de que a gente pode precificar o nosso serviço. Agora, se você ficar no consultório cobrando um valor de 50, 60 reais, né, você vai se matar de trabalhar. Então, também é importante ter uma análise mais, digamos assim, contábil, mesmo que não seja nossa área, mas é importante a gente se apropriar dessa área, não é nem se apropriar de forma 100%, mas ter minimamente uma ideia de quanto é minha hora, quanto é minha sessão, né? Porque senão você, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa como psicólogo e a hora dela é 18 reais, por exemplo. Aí vai para o consultório e cobra 30 reais, né? Então, não é trazer essa cabeça de CLT para o consultório. O consultório é outra coisa, é outra dinâmica, né? É autônomo. Se você só recebe se trabalhar, se não trabalhar, né? Então, que o nosso valor, até porque nós não conseguimos atender 24 horas, não conseguimos atender 24 pacientes no dia. Quando um serviço é limitado, o valor tem que ser maior. Principalmente porque quando não é commodity. Commodity é um produto, serviço que todo mundo usa, todo mundo, né? E o nosso saber da psicologia não é isso. E o nosso tempo é limitado, né? No máximo que a gente pode conseguir atender 4, 5, estourando assim. Cada psicólogo vai variar da quantidade, mas eu acredito assim que atender um bom atendimento de 50 minutos, eu acredito que não passe de 5 a 6 pacientes por dia. Eu consigo no máximo 4, estourando 5 pacientes por dia atender, né? Até porque tem as evoluções, tem até o próprio que a gente tem que colocar no recibo saúde, quando a pessoa faz o pagamento, tem todos esses trâmites que a gente não pode desconsiderar. E tem também o nosso descanso, né? Porque uma grande discussão é como é que se precifica a sessão de um psicólogo, né? Tempo de experiência, quantidade de recursos, livros que a gente, formação, supervisão que a gente faz durante nosso percurso, né, acadêmico, percurso profissional. Então, tudo isso tem que ser considerado. E, considerando isso, a gente tem que também se valorizar, certo? Então, espero que você goste desse vídeo. Curta, compartilha para uma pessoa que é psicólogo, gostando de psicologia e gosta desse tema, certo? Até o próximo vídeo. Tchau!